inteiro. Por falar em Corinthians, mais uma promessa da base da equipe feminina é aqui da nossa região, mais precisamente lá de Santa Isabel. O nome dela é Maria Eduarda, que, inspirada pelos pais, atualmente brilha debaixo das traves no Sub-17 das Bravas. Aos 15 anos, a Maria vive um sonho. É goleira das categorias de base do Corinthians. Oportunidade dada a poucos e que ela valoriza ao máximo. Para mim é uma honra. Sempre quis estar representando esse clube. Meu sonho desde pequena, né? E Corinthians é um time grande, uma formação de base gigantesca no futebol feminino. E agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de representar esse time, esse escudo, porque é uma honra para mim. A paixão da Maria pelo esporte começou quando ela era uma criança e sempre foi incentivada pelos pais Fagner e Emanuela. Ele, inclusive, chegou a treinar a filha nos primeiros anos como goleira. A gente fazia parte dessa escolinha com ela e ali fui chamado para ser auxiliar técnico. Como eu estava sem treinador de goleiro, eu fui lá para participar com uma parte voluntária. Aí, como tinha um pouco de conhecimento no gol, aí a Maria quis participar, treinei a Maria como goleira. Sem precipitação nenhuma, sem envolver, querer trazer ela para o gol, porque assim, aí ela foi aprendendo, foi gostando, e a gente foi sempre apoiando ela nas decisões que ela tomava. Jogando no gol, a Maria chegou a ser campeã de um torneio de base, mas por conta da pandemia, acabou dando um tempo do esporte. Quando pôde voltar a treinar, ela conseguiu uma vaga no projeto Craque do Amanhã, que tem como padrinho o meia Everton Ribeiro, que joga no Bahia. E de acordo com a Fernanda, coordenadora do projeto, ela sempre foi uma referência para os colegas. A Maria sempre foi muito disciplinada, regrada, ela sempre foi muito dedicada, então tudo que era oferecido para ela, ela sempre fez com excelência, muita dedicação dela. Era referência, né, em tudo que ela fazia para os outros alunos também. Os professores sempre destacavam o desempenho dela nas atividades, então ela sempre foi uma aluna exemplar. Quando estava no projeto, surgiu a oportunidade de fazer um teste. Aprovada, ela ficou alguns meses atuando como zagueira em um time de Mogi das Cruzes. Ainda na posição, ela fez outros testes, mas sem conseguir a aprovação, ela acabou desanimando. Foi quando surgiu uma nova oportunidade para um teste e a mãe sugeriu então que ela participasse, mas como goleira. O negócio dela era fazer gol, porque ela via muita gente fazendo gol, então ela queria também. E ela não via muito goleiro, o goleiro era muito dolorido, porque além de se machucar, ainda era muito criticado se levasse muito gol. Então porque quando ela era criança, ela era goleira, só que aí ela quis mudar. Aí eu não quis influenciar, só que depois que ela ficou chateada novamente, porque ela acabou fazendo o teste e não passou, eu acabei falando com ela depois de 2 semanas, que era para acontecer outro teste, e aí eu dei a opção para ela, mas do jeito que ela queria fazer. Se ela quisesse continuar como zagueira, eu ia apoiar de qualquer jeito, mas se ela fosse como goleira, eu ia apoiar também. O grande detalhe dessa história é que os pais da Maria só contaram para ela a experiência que eles tinham tido no gol depois que ela já tinha sido aprovada para o time anterior ao Corinthians. E a reação dela ao saber que os pais também já tinham jogado ali, debaixo da baliza, foi a melhor possível. Depois de tanto correr com ela, de tudo isso, eu tinha acabado de esquecendo que eu era goleira, porque eu estava vivendo tudo com ela. E quando a gente parou, que ela passou e a gente se respirou, né? Porque estava um clima de densidade, de saber, aí a gente acabou lembrando, eu falando da nossa época, e aí acabamos vendo que está todo mundo no gol. Foi uma reação muito bacana, porque toda a família ali, quanto o pai, quanto a mãe era goleiro, agora a filha veio como ser goleira, inspiração para nós. Então o coração fica daquele jeito, né? O coração do pai alegre, feliz e contente. Tendo os pais como inspiração, a Maria passou a pegar dicas sobre a posição e aplicar embaixo das traves quando fez parte do Meninas em Campo. E foram as boas atuações, com a camisa da equipe da Zona Oeste da capital, que renderam a oportunidade no Corinthians. Tenho os dois como inspiração e, querendo ou não, estou realizando um sonho deles. Minha mãe não teve a oportunidade, meu pai também não, e estou aqui, carregando o time do coração deles e dando orgulho para eles.
A trajetória de Mariá ainda está no começo, mas já é motivo de orgulho para a Fernanda e para cada integrante do projeto que a ajudou a chegar no todo-poderoso de Itaquera. Isso é muito importante porque hoje ela é referência dentro do projeto, né? Sempre nos nossos eventos, quando a gente convida atletas, agora ela é convidada como atleta e não como aluna, né? E os alunos estão sempre falando disso e é muito bacana porque a gente trabalha muito com a inclusão, o gênero, né? Mulher dentro do esporte, e hoje a gente tem uma mulher representando, né? Sendo referência dentro do projeto, então isso é muito importante. Bom, e a Mariá